Romanos capítulo 6, versículo 23, diz da seguinte forma: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Que versículo extraordinário, que aqui, sabe, abre um leque de revelação da parte de Deus dentro disso que nós acabamos de ler. Porque o salário do pecado, a recompensa do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Que lindo, hein? Que extraordinário essa passagem que nós acabamos de ler. Deixa eu dizer algo para você que está aqui me acompanhando, para você entender o comentário que nós vamos trazer aqui. Eu quero trazer para você os 10 pecados mais graves da Bíblia Sagrada. É isso mesmo, os 10 pecados mais graves da Bíblia Sagrada. Aí você pode perguntar para mim, dizendo assim: pastor, existe esse negócio de pecado grave e pecado não grave? Existe pecadinho e pecadão? Todos os pecados não são iguais? Não. Eu vou explicar para você aqui, escute o que eu vou te explicar, preste bem atenção nisso. Tudo que existe aqui na Terra, tudo que existe aqui na Terra é uma réplica. Deus abençoe. O Gustavo está vindo da live do pastor Belísio. Um abraço ao pastor Belísio e a todos que estão, todos os pastores parceiros que estão aqui conosco, também participando dessa live. Tudo que existe na Terra é uma réplica, podemos dizer assim, um espelho daquilo que existe no mundo espiritual. Tudo que existe aqui é uma réplica do que existe no mundo invisível, no mundo espiritual. E dentre todas estas coisas que é uma réplica do mundo espiritual, do mundo invisível, está as leis que regem os povos, as leis que regem as nações. As leis que regem as nações são leis que nada mais, nada menos é um espelho da própria lei de Deus para o ser humano. Então, dentro das leis, por exemplo, das leis civis, das leis da sociedade, da lei criminal, de tudo que existe aqui, vamos falar do Brasil, existe alguns crimes que são cometidos, que esses crimes são tratados diferente de outros. Crime é crime, mas nem todo crime tem a mesma sentença. O crime, por exemplo, da pessoa, ela roubar, um exemplo, roubou uma agulha, foi lá no supermercado e roubou uma agulha. Foi lá no supermercado, por exemplo, e roubou um salgadinho. Essa pessoa está cometendo um crime e ela tem que pagar pelo seu crime. E ela vai pagar pelo seu crime. Porém, é diferente de alguém que explodiu um caixa rápido, um caixa eletrônico. É totalmente diferente. Você não pode condenar alguém que roubou um salgadinho o mesmo período de prisão e dentro do mesmo presídio que alguém que roubou um caixa eletrônico, que explodiu, que fez um sequestro, que trocou tiro com os vigilantes de um carro forte. Nós não podemos tratar alguém que comete um latrocínio, que matou para roubar, como alguém simplesmente que deu um empurrão em outra pessoa. Você empurrou uma pessoa, você está cometendo um crime, um pecado, você está ofendendo. Mas não é a mesma sentença que alguém que cometeu um latrocínio. Então, no Brasil, por exemplo, a pena máxima que existe é para latrocínio. Sabe, latrocínio, sequestro, são as penas máximas de 30 anos dentro da Constituição. E aí vai descendo, tráfico internacional, e vai descendo até chegar naquele crime que você simplesmente paga uma cesta básica, paga um trabalho comunitário ou algo semelhante. Assim também é perante os olhos de Deus. Perante a Bíblia Sagrada, existem graduações de pecados.
Pecado é pecado, mas existem graduações. Mas o que essas graduações significam, pastor? Essas graduações significam que se a pessoa não se arrepender do mesmo, lá na eternidade, a pessoa vai sofrer mais do que outros que cometeram pecados menores. Você consegue compreender? Por exemplo, neste dado momento, tem pessoas que estão no Hades, na perdição, que ali no próprio Hades, antes de ser sentenciada ao lago de fogo, essas pessoas já estão sendo atormentadas com grau de tormento. Por exemplo, tem uns que estão sendo atormentados menos, outros atormentados mais. Por quê? Depende do pecado que foi cometido aqui na face da terra. Então, existem graduações de sentença. Pecados são todos a mesma coisa, porém, a sentença é que é diferente. Assim como aqui na terra, crime é crime, porém, existem sentenças para o crime. E diante dessas sentenças, eu quero dizer para você os pecados, os 10 pecados que mais sentenciam as pessoas em vida e depois, se não se arrepender, na eternidade. Você consegue compreender? Os pecados que mais sentenciam as pessoas aqui em vida e depois na eternidade. Escuta, eu vou repetir para ficar bem claro e gostaria da sua participação escrevendo na linha do tempo. Você que está me assistindo. Você entende, por exemplo, que uma mãe, tá? Escuta comigo. Uma mãe, ela vai no supermercado, ela está desempregada, o marido, todo mundo desempregado. Ela vai no supermercado e rouba uma lata de leite para a sua criança. Ela cometeu um crime. Cometeu ou não cometeu? Certo? Cometeu um crime. Ela roubou. Todo roubo é crime. Ela cometeu um crime de roubar uma lata de leite para sustentar a sua criança, porque ela está desempregada, teve o seu momento ali de erro, de fraqueza, influência maligna contra a sua vida, e ela roubou uma lata de leite e cometeu esse crime. Certo? Ela vai ser sentenciada e condenada para pagar diante do que ela fez. Aí você pega um cidadão que cometeu um latrocínio. Ele foi roubar alguém, esse alguém tomou um susto, ele atirou e matou essa pessoa. Eu pergunto para você que me assiste, dentro de uma lógica e de um raciocínio, os dois merecem o mesmo período de cadeia? Os dois merecem o mesmo período de cadeia? Me diga aí. Eu gostaria que você... Vamos interagir, vamos participar. Vamos fazer essa linha do tempo acontecer. Ela que roubou a lata de leite para o filho e ele que cometeu um latrocínio. Os dois merecem o mesmo período de condenação? Diga para mim aí, me ajuda aí. Eu preciso da sua participação. Diga aí, o que você acha? Seja sincero e sincera. O que você me diz? Olha, eu estou vendo pessoas dizer não. Outros dizendo não, 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 não. Por que não? É tudo roubo. É tudo roubo. É tudo crime. Por que os dois não merecem, ela não merece a mesma condenação que o latrocida? Por que não? Hã? Pensa comigo, por que não? O latrocida, ele que cometeu o latrocínio, que matou, né, veio na intenção de roubar e matou a pessoa, ele vai pegar a pena máxima do Brasil, que é 30 anos. E aí depois vem regressão de pena e toda aquele converseiro que você sabe como que funciona a lei do Brasil, e no final das contas a pessoa não vai ficar 30 anos lá, mas a pena máxima é 30 anos. A mulher que roubou a lata de leite, ela não vai ser condenada a 30 anos de cadeia igual o latrocida. Eu pergunto para você, está errado a lei? Está errado ou ela deveria cumprir a mesma pena que o latrocida? Eu tenho certeza que todos vão dizer, não, pastor. E muitos que estão aqui vão até dizer assim, pastor, essa mãe que roubou a lata de leite, eu não enxergo como um crime. Eu não vejo como um crime, embora é um crime. Mas muitos, devido ao sentimento humano, sentimento de bondade, olha e diz assim, olha, eu não vejo como um crime. Eu não vejo. Enfim, mas é crime. Assim é o que eu vou explicar para vocês diante dos pecados que são cometidos contra Deus. Pecado, o que é pecado? Pecado é uma ofensa contra Deus. Pecado é um crime espiritual que eu pratico contra Deus ou contra o meu semelhante. Isso é pecado. Pecado é uma ofensa contra o Todo-Poderoso, quer seja contra a sua santidade, quer seja contra a sua autoridade.
Existem duas maneiras do ser humano pecar contra Deus: contra a sua santidade e contra a sua autoridade. Tá certo? Então vamos lá. E eu vou te explicar aqui esses pecados, né? Olha aí, todo mundo está dizendo, na minha opinião, está errado a lei. Enfim, aí o João Antônio, cada um está dando a sua opinião. Porém, é assim que funciona, cada um cumprido dentro da sua escala. E na escala dos pecados, eu separei 10 aqui para vocês, para nós comentarmos, que são os 10 pecados mais terríveis, que mais têm levado pessoas a passar uma eternidade longe de Deus. E eu gostaria que você escrevesse aí na linha do tempo, fosse anotando, tá? Eu vou falar o primeiro, anote aí, anote o primeiro. Qual é o primeiro, pastor? E quando esse que eu estou dizendo que é o primeiro mesmo. Qual é o primeiro, pastor? Se chama idolatria. A idolatria é o maior pecado que um ser humano possa cometer em vida. É isso mesmo. A idolatria é o maior pecado que um ser humano possa praticar em vida. Por que a idolatria é o maior pecado? Quando Deus escreveu, né, as 10 leis, né, as 10 leis, nas tábuas de pedra e entregou para Moisés, o primeiro que Deus colocou ali, ele disse para Moisés passar para o povo, ele escreveu o quê? Não terás outros deuses diante de ti. Não fará imagem de escultura do que está no céu, do que está na terra, do que está debaixo da terra, do que anda, do que rasteja, do que respira, de nada disso. Porque isso é abominável, é abominação perante o Senhor. A abominação é um pecado com agravante. Quando eu pratico a idolatria, eu estou afrontando a grandeza de Deus. Toda vez que eu cometo, que eu pratico a idolatria, eu estou afrontando a grandeza de Deus. Pastor, o que é idolatria? Idolatria é nada mais, nada menos do que eu levantar um outro ídolo para substituir o verdadeiro Deus. Idolatria é eu me curvar diante de um ídolo, quer seja que não anda, que não cheira, que não apalpa, que não fala, ou quer seja um ídolo que anda, que cheira, que apalpa e que fala. Idolatria é eu tirar Deus do trono e colocar o meu ídolo. Esse meu ídolo pode ser um boneco de gesso, pode ser um boneco de madeira, pode ser um boneco feito de ferro, pode ser um boneco de qualquer artefato manipulado pela mão dos homens, ou até mesmo um ídolo vivo. Um ser humano vivo que eu simplesmente venero, o adoro e tenho esse ser humano como ele ser acima de Deus no tocante à minha adoração. Idolatria é substituir Deus por outro ídolo. E é o que mais tem nos dias de hoje. Esse pecado ele tem se alastrado dia após dia na face da terra de uma forma assustadora. Hoje em dia existe adoradores de pregadores, né? Adoradores de apóstolos, adoradores de bispos, adoradores de pregadores, de cantores, adoradores de jogadores de futebol, adoradores de tantos tipos de pessoas que são meros comedores de vegetais, mas que recebem a adoração de multidões de pessoas. E o que é isso? Idolatria. Até um certo tempo, desde quando o ser humano está na face da terra, que o homem foi expulso do jardim do Éden, sempre Satanás trabalhou em cima da idolatria para levar pessoas a adorar não só os ídolos feitos de qualquer tipo de artefatos, mas também a adorar pessoas, a adorar seres humanos. E o mais triste de tudo isso, você sabia que tem ser humano que gosta de ser adorado, que gosta de ser venerado, que gosta de ser aclamado pelas pessoas? Tem muitos pregadores do evangelho que eles amam ser afagado pelas pessoas, amam as pessoas correrem até eles e terem eles como um vice-deus na face da terra, como uma vice-deusa. E o que é isso? Nada mais, nada menos do que idolatria. E idolatria é substituir Deus por qualquer outra coisa.
E nós temos que tomar cuidado com isso, porque a idolatria é um pecado gravíssimo perante os olhos de Deus. A idolatria leva o ser humano à perdição. A idolatria leva o ser humano ao inferno. A idolatria é uma afronta ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Você consegue compreender? Idolatria, o maior pecado da face da terra. Você admirar uma pessoa não é pecado. Você respeitar uma pessoa por aquilo que Deus confiou na vida dele e na vida dela não é pecado. Você simplesmente reconhecer a dádiva de Deus na vida de uma pessoa e também até mesmo, reconhecer e elogiar, dizendo, olha, parabéns por isso que Deus te deu, por isso que você conquistou, isso não é pecado. Mas a idolatria é um requinte a mais do que isso. A idolatria é o requinte de adoração, é o requinte do que eu preciso me curvar, eu preciso pegar, eu preciso tocar, eu reconheço que tu é totalmente diferente, que tu está em outro patamar, isso é idolatria, isso é espírito do diabo, isso é engano, isso é trevas. Vamos lá, deixa eu adiantar que eu quero falar dos 10, depois eu vou abrir para as perguntas. Prepara a sua pergunta aí. Prepara a sua pergunta. Segundo pecado gravíssimo que a Bíblia Sagrada nos mostra que é grave, se chama prostituição. Vou repetir. Prostituição. A prostituição é um pecado tenebroso. Tenebroso. Porque a prostituição é um portal que o ser humano abre para todo tipo de espírito ruim entrar na vida dele e na vida dela. A prostituição é um pecado gravíssimo perante os olhos de Deus. Pastor, o que seria a prostituição? Me explique o que é prostituição. A prostituição vem de porneia, vem da pornografia, vem da entrega à prática do sexo ilícito. Você sabe que um homem e uma mulher, quando eles casam perante Deus, eles não fazem sexo. O homem e a mulher, quando eles casam, eles não fazem sexo. O homem e a mulher, quando eles casam, eles coabitam, eles coadunam, eles têm o ato conjugal. É diferente. Quando está debaixo, dentro da lei, da bênção de Deus, o homem e a mulher, o casal, eles têm o ato conjugal. Eles têm, eles coabitam, eles coadunam um com o outro. É isso. Porém, a prostituição é o sexo sem responsabilidade. A prostituição é um portal que nós abrimos para que Satanás venha ter acesso em nossas vidas. Deixa eu te dizer uma coisa aqui e preste atenção nisso, que isso aqui é muito sério. Quando uma pessoa, ela prostitui, por exemplo, um homem, ele é casado, ele deixa a sua mulher em casa, ela deixa o seu marido em casa e vai ter relação sexual com outra pessoa. Quando acontece o ato, é um corpo entrando dentro de outro corpo. E esse corpo que está entrando dentro de outro corpo faz com que os demônios que estão atuando na vida de ambos venham ter acesso para trabalhar, entrar e sair na vida de ambos. Então, o cidadão, ele saiu de casa e foi ter, relação com a prostituta. A partir do instante que ele coadunou com a prostituta, tudo que tem dentro da vida dela entra na vida dele. Todos os espíritos que ela adquiriu deitando com 10 homens, sendo uma vendedora de amor, aquele espírito vem e passa para a vida desse homem, em forma de perturbação, em forma de doenças, em forma de todos os tipos de tormento, porque a prostituição é nada mais, nada menos do que uma porta que nós abrimos para demônios agir e trabalhar em nossas vidas. A prostituição. E aí, pastor? E aí que o mundo vive isso.
O mundo vive essa porneia, o mundo vive essa pornografia, o mundo vive esse sentimento insaciável, esse sentimento demoníaco, que nada mais, nada menos é do que um pecado gravíssimo. Creia no que eu estou dizendo para você nesse momento. O inferno está minado de pessoas neste dado momento. Quando eu digo pessoas, eu digo de almas que se perderam, de bicho que se perderam. Por quê? Por causa da prostituição. A prostituição é algo gravíssimo. Desde os tempos primórdios, a prostituição serve como invocação de demônios. As religiões pagãs, as religiões diabólicas, sempre usou a prostituição como um portal para invocar os espíritos tenebrosos. E até nos dias de hoje, as religiões demoníacas dão muita ênfase para este assunto. As religiões diabólicas dão muito ênfase para esse assunto. Olha a briga e a demanda que nós estamos vendo mundo afora de pessoas querendo essa liberação. Esse tema que tem por aí, de que estão querendo defender um novo modelo de família, na realidade não é novo modelo de família. Estão querendo liberar o sexo que a Bíblia proíbe. Estão querendo liberar as orgias, os bacanais, a perversidade, a maldade e tudo que não presta. Isso que eles estão querendo, com o rótulo de um novo modelo de família, com o rótulo de liberdade, com o rótulo de cada um vive aquilo que quer, quando na realidade é o próprio espírito maligno trabalhando para que as pessoas venham viver envolvido nessa porneia, nessa situação tenebrosa que nada mais, nada menos é do que um pecado gravíssimo e que atrai os piores demônios da face da terra. A Bíblia diz, antes do dilúvio, que os filhos de Deus prostituíram com as filhas dos homens, e ali nasceram os gigantes, né? Que foram como se fossem anjos, né? Os anjos caídos, prostituindo com mulheres, e ali nasceram gigantes, e foi aquela perdição toda ao ponto que esses demônios estão aprisionados em cadeias, nas profundezas do abismo. E a Bíblia diz que nos últimos dias eles seriam soltos, e nós vemos essa perdição acontecendo nos dias atuais. Cuidado com a prostituição. Cuidado com a prostituição. Eu falo com pessoas aqui que estão me assistindo nesse momento, que vive envolvido em pornografia. Cuidado com a pornografia. Você pode estar escondendo da tua esposa, você pode estar escondendo do teu marido, do teu namorado, da tua namorada, mas diante dos olhos de Deus ninguém esconde. Cuidado com a prostituição. Cuidado com esses grupinhos de WhatsApp que vivem mandando videozinho para lá e para cá, fotinha para lá e para cá e conversinha dali e daqui. Cuidado, porque você pode estar abrindo um precedente para demônios tenebrosos atuarem na sua vida, no seu casamento, na sua saúde e em todas as áreas da sua vida. Você consegue compreender? Cuidado, muito cuidado, porque a prostituição é um pecado gravíssimo aos olhos de Deus. O que eu estou falando aqui pode soar no ouvido de muitos e dizer, misericórdia, pastor, se o senhor falar uma coisa dessa, tem pessoas aqui nos assistindo agora, que estão amarrados, enlaçados, presos por esses espíritos, presos por esses demônios. É isso mesmo. E eu falo olhando nos olhos de todos aqui, sem nenhum receio. Tem pessoas aqui me assistindo agora, que estão presos e presas por esses demônios. Cuidado com a prostituição. Cuidado. Prostituição não é somente a vendedora de amor que está lá fazendo ponto nas esquinas ou no cabaré. Prostituição é você no teu celular está ali, ó, sabe? Tá ali, vendo videozinho, de historinha, de conversinha, de lero-lero. Cuidado, a prostituição é tenebrosa. Vamos a seguir, vamos continuar. Olha pessoas dizendo aí, eu já assisti filme pornográfico, tá vendo? Filme de pornografia. É o que eu estou dizendo, é a realidade, né? E parabéns pelo comportamento e atitude de se confessar perante Deus, porque nós estamos aqui não é para apontar os defeitos de ninguém, é para alertar que o pecado é fatal, que o pecado é mortal, que o pecado não perdoa, o pecado destrói. Você consegue compreender? Vamos continuar. Deixa eu só fazer um pedido antes de ir para o terceiro detalhe. Deixa o seu like. Nós estamos aí, ó, com 100 likes a menos. 100 likes a menos. Né? Coloque aí em nome de Jesus, deixa o seu like, você que não deixou. Vamos subir essa audiência.
em nome do Senhor Jesus. Vamos fazer essa audiência subir e eu tenho certeza que Deus estará fazendo coisas grandes aqui em nosso meio e alertando e orientando pessoas a respeito de pecados que só Deus para ter misericórdia, tá bom? Vamos continuar. Deixa eu ler falar mais um pecado aqui, gravíssimo. Terceiro pecado que ele tem levado muita gente à perdição eterna. Qual é esse pecado, pastor? O nome desse pecado é dúvida. Não entendi. Dúvida. Incredulidade. É isso mesmo. Dúvida. E aí você pode colocar um tracinho, incredulidade. A dúvida é um dos pecados mais graves que existe na face da terra. A dúvida é o maior abortivo de milagres na vida de uma pessoa. A dúvida é a causadora da destruição da fé de todos os seres humanos que dá lugar para ela. A função deste pecado chamado dúvida é destruir a sua fé. A função desse pecado chamado dúvida é te afastar de Deus. A função desse pecado chamado dúvida é abortar e bloquear todas as promessas que Deus tem sobre a sua vida. A dúvida. Pastor, como que a dúvida entra? Escuta o que eu vou dizer, isso aqui é muito sério. A dúvida, ela começa a trabalhar na vida de uma pessoa partindo de um princípio. Isso aqui é importante você se atentar. Sabe como que a dúvida entra na vida de uma pessoa? Quando eu começo a abrir os meus olhos e os meus ouvidos para as más conversações. Quando eu começo a abrir os meus olhos e os meus ouvidos para as más conversações, para as conversas tortas, para aquelas conversas, né, que são de escárnio, de zombaria da fé, as conversas que não edificam, então, dentro de mim começa a entrar a dúvida. Por exemplo, nós estamos aqui nessa live. Tem muitas pessoas aqui que já passaram por isso com certeza. De alguém chegar em você, um exemplo, chegar em você e dizer assim, fulano, você sabia que o pastor é assim, 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 assado? Não sabia. Você quer que eu te conte mais? E aí muitas pessoas, cortou. Você sabia que aquela cantora é assim, 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 assado? É mesmo? Mas eu não quero saber. Cortou. Quando você começa a alimentar essas más conversações, quando você começa a alimentar essa voz satânica que vem através de um instrumento de Satanás, então dentro de você se instala algo chamado malícia. E essa malícia, ela vai crescendo em forma de fermento e gera dentro de você esse terceiro pecado que nós estamos comentando, que é a dúvida. A dúvida. Quando Jesus chegou em Nazaré, a Bíblia diz que as pessoas tinham semeado um comentário em Nazaré da seguinte forma: ele está por aí, operando milagres, curando pessoas, libertando oprimidos, trazendo seus sermões, diz que é filho de Deus. Mas, de contrapartida, nós aqui de Nazaré conhecemos a sua mãe, que é a Dona Maria, conhecemos o seu pai, que é o seu Zé, né, que trabalha lá na carpintaria, conhecemos toda a sua família. Isso daí, não tem nada de filho de Deus, não. E essa conversa começou a entrar na mente das pessoas, e quando Jesus chegou em Nazaré, ele não pôde operar milagres ali por causa da incredulidade deles. Em outras palavras, não pôde operar em Nazaré por causa da dúvida que estava instalada dentro daquelas pessoas. E a Bíblia diz que ele orou apenas por alguns ali e já saiu e voltou para Cafarnaum. Mas por que disso? Porque a dúvida, ela é o fermento, a semente da dúvida é as más conversações. 1 Coríntios capítulo 15, verso 33, o apóstolo Paulo expressou dizendo: não erreis, as más conversações corrompem os bons costumes. E que costume melhor do que praticar a fé original?
Que costume melhor do que praticarmos a fé verdadeira? E a má conversação vem para corromper essa fé verdadeira e gerar dentro de nós a dúvida. A dúvida. Então, a dúvida, a incredulidade é um pecado gravíssimo. Tem pessoas que Satanás tem acesso à vida dele e à vida dela com muita facilidade através desse pecado. De que maneira, pastor? A pessoa simplesmente, ela recebe um milagre de Deus, recebe uma cura, recebe uma libertação, recebe uma promessa da parte do Senhor, quando pensa que não, tudo se foi. Mas se foi por quê? Porque Deus é fraco? Se foi por quê? Porque simplesmente Deus está sendo injusto? Não. Se foi porque na mesma hora que a pessoa recebeu, já começa a vir as setas e os pensamentos de dúvida gerado pela malícia que está dentro da pessoa. Gerado pela malícia que está dentro dele e dentro dela por causa das más conversações. Escuta o que eu vou te falar. Nós estarmos informados a respeito de tudo que está acontecendo no mundo é muito importante, mas cuidado com pessoas que vêm te trazer informações da vida alheia. Porque quando alguém chega trazendo informações da vida alheia, isso daí é uma sementinha para logo ali na frente a sua fé ser totalmente destruída pela dúvida e pela incredulidade. Tem pessoas aqui que não acredita mais em homem de Deus, que não acredita mais no verdadeiro evangelho. Tem pessoas aqui que não acredita mais em pregadores. Pastor é tudo igual, crente é tudo igual, isso aqui. Mas por que a pessoa está com essa mentalidade? Ela não foi a vida inteira assim. Ela está assim porque a sementinha a sementinha da malícia foi plantada e gerou toda essa dúvida e essa incredulidade ao ponto que a pessoa criou uma resistência contra as coisas espirituais. E isso é um pecado grave. Por quê? Porque a dúvida bloqueia todas as bênçãos de Deus na vida de uma pessoa. Ele e ela está para ser batizado com o Espírito Santo, está ali naquela busca, e Deus está vindo, e o corpo está aquecendo, e a glória está descendo, e vem aquele desejo de falar em outras línguas. Aí o espírito da malícia e da dúvida fala na mente dele e na mente dela. Se você falar em línguas, não é Deus, é o diabo. Se você falar em línguas, um abraço, apóstolo Isnaldo de Sá, Deus abençoe. Se você falar em línguas, não é Deus, é o espírito do diabo falando na tua boca. Aí a pessoa toma um susto, olha para um lado, olha para o outro, já perde a conexão espiritual e acabou todo aquele fervor do batismo que estava vindo na vida dele e na vida dela. Mas por que isso, pastor? A sementinha da malícia gerou essa incredulidade, essa dúvida, e automaticamente, toda vez que a pessoa vai para ser batizada com o Espírito Santo, esse mal aflora e a pessoa não consegue chegar no ápice desse batismo glorioso sobre a sua vida. E tem muita gente aqui que já era para ser batizada com o Espírito Santo, já era para ter dom de variedade de línguas, já era para ter outros dons espirituais, porque você está vivendo no temor e na obediência. Mas toda vez que o dom está chegando, essa obra maligna, essa sementinha das trevas que foi plantada através de alguém que murmurou nos seus ouvidos, de alguém que te mostrou algo que não era para você dar ênfase, simplesmente gerou isso e hoje a vida está minada na presença de Deus. Ah, pastor, mas o que o senhor me diz dos escândalos? Escândalo sempre vai existir. Eu estou no evangelho há 25 anos e todo dia eu sei de escândalo. Mas e aí? E aí que eu não posso deixar isso entrar em mim. Esse escândalo não é problema meu. O meu problema é cuidar da minha vida. O meu problema é manter a minha comunhão com Deus. O meu problema é examinar as escrituras para estar aqui apto para te trazer um ensinamento. Agora, se eu começar a olhar para escândalo de um, escândalo de outro, escândalo de um, escândalo de outro, o que eu vou pregar para você? O que eu vou te ensinar? O que eu vou vir aqui na live fazer? Se não falar de escândalos. Então, cuidado. Não foque em escândalo, não foque em pecado alheio. Cuide da sua espiritualidade, porque a incredulidade, a dúvida, ela vem embasada nisso, naquilo que você deu muita ênfase, no que está vendo ou no que está ouvindo perante Deus. Entendido? Vamos para o quarto. Vamos adiantar que esse assunto vai longe, eu quero abrir espaço daqui a pouquinho para as perguntas e respostas. Deixa eu fazer mais um pedido. Gente,
deixa o seu like, você que ainda não deixou, tá muito baixo, a gente percebe que tá tendo uma contenção aí para nós não chegarmos aí no número que todos os dias estão conosco, pessoas não foram notificadas, então deixa o seu like aí para ajudar a gente a romper esse algoritmo. Deixa eu dar uma olhada como que tá o like. Olha aí, ó, tá bem baixo, bem abaixo da quantidade que nós estamos ao vivo. Tem pessoas que estão aqui que ainda não deixou, é só apertar aí, ó, deixar um likezinho, deixa Deus te usar, comente na linha do tempo e deixe seu like, que isso aí ajuda a romper o algoritmo e mais pessoas serão alcançadas, tá bom? Deixa Deus te usar. Vamos aqui, quarto pecado, que esse quarto pecado, ele também está na escala dos 10 pecados graves que a Bíblia Sagrada aponta. Qual é, pastor? Quarto, orgulho. É isso mesmo, orgulho. O orgulho é um pecado gravíssimo. Gravíssimo. Por que o orgulho, pastor, é um pecado gravíssimo? As pessoas muitas das vezes confundem orgulho com soberba. Orgulho é orgulho, soberba é soberba. A Bíblia Sagrada nos mostra nas obras da carne e prova que orgulho é diferente de soberba. E eu vou te explicar aqui, escute isso daqui. Qual a diferença de orgulho para soberba? A soberba, eu manifesto a soberba quando eu simplesmente eu me acho autossuficiente diante dos demais. Eu sou soberbo quando eu tenho o nariz empinado, quando eu me acho, o autossuficiente. Eu estou acima dele, eu estou acima dela, eu sei mais, eu tenho mais, eu posso mais. Então, isso é soberba. Pastor, o que é o orgulho? O orgulho, a origem do orgulho está em Satanás. Satanás, dentro dos 7 pecados capitais, é ele que comanda o orgulho. E como que o orgulho atua dentro de uma pessoa? O orgulho atua dentro de uma pessoa ao ponto dela dizer assim, ó, eu não preciso de Deus. Eu não preciso de Deus. Não, eu não preciso de Deus. Quando o ser humano se manifesta desta maneira, dizendo que não precisa de Deus, ali ele está revelando a essência de Satanás, que é o orgulho. Porque Satanás foi o primeiro orgulhoso ao ponto de dizer, eu não preciso do Altíssimo. Pelo contrário, subirei e me assentarei no trono que está na banda do norte e serei semelhante a ele. Quando na realidade esse orgulho, esse sentimento de estar, né, de não depender de Deus, ele hoje espalha isso para a humanidade. Então, quando você vê uma pessoa dizendo, eu não preciso de Deus, e outros é tão orgulhoso que diz assim, eu não preciso do teu Deus. Eu não preciso do teu Deus. Não vem pregar para mim, não, que eu não preciso do teu Deus. Não vem falar desse teu Jesus para mim, que eu não preciso do teu Jesus. Eu tenho minha religião. Quando a pessoa age dessa maneira, essa pessoa está possuída do pecado chamado orgulho. Orgulho. Você está entendendo? Você diz assim, fulano, olha, nós precisamos de Deus, você precisa de Deus, eu preciso, nós precisamos de Jesus. Não, eu não preciso de Jesus, eu não preciso do teu Deus. Eu não preciso, do teu Deus. Quando a pessoa age assim, ela ou ele é nada mais, nada menos do que um orgulhoso. O orgulho é isso. O orgulho é o ser humano achar que não precisa de Deus. E hoje, na atual conjuntura, tem orgulhosos, pastor, na terra? Tem de montão. Pessoas que dizem que não precisa de Deus porque tem uma condição financeira para pagar um bom plano de saúde. Pessoas que dizem que não precisa de Deus porque simplesmente tem condições de ter um circuito interno de filmagem na sua casa, de ter uma cerca elétrica ou algo semelhante. Pessoas que dizem que não precisa de Deus porque tem condições de andar em um carro blindado. Pessoas que dizem que não precisa de Deus porque está vivendo em uma camada da sociedade de alto padrão. Então, as pessoas acham que não precisa de Deus. Que não precisa de Deus. Então, o não precisar de Deus é um orgulho. E um orgulho muito grande. Porque todos nós precisamos de Deus. Todos nós somos carentes de Deus. Todos nós necessitamos do oxigênio que Ele empresta todos os dias. Mas o orgulhoso não consegue enxergar assim. E o soberbo, pastor? O soberbo é diferente. O soberbo é diferente. O soberbo é aquele que se acha acima dos demais seres humanos. Ele vive a soberba dessa vida, né?
Ele vive a soberba dessa vida. Ele acha que o carro dele faz ele melhor, acha que a casa faz ele melhor, acha que o trabalho, que a graduação acadêmica o faz melhor, né? Acha que a influência como uma pessoa da sociedade o faz melhor, quando na realidade não passa de um soberbo. E a soberba é o último passo antes da pessoa cair em ruínas. Porém, o orgulho não. O orgulho é quando o ser humano ele simplesmente vira as costas para Deus, dizendo, eu não preciso de Deus. Satanás é o autor do orgulho. Deu para entender? Vamos continuar, vamos lá. Pedindo mais uma vez, deixa o seu like, né? Deixa o seu like e com certeza Deus estará visitando mais pessoas através desta live. Vamos lá. Quinto pecado gravíssimo na Bíblia Sagrada. Quinto, deixa eu ver o que o José está dizendo aqui. Eu estava soberbo então, fui mal. Pois é, se sentindo acima dos demais, se achando, nariz empinado, prepotente, né? Tudo isso é soberba. Orgulho é quando a pessoa ela não quer Deus, ela acha que não precisa de Deus, que não precisa das coisas espirituais. Você está entendendo? O quinto detalhe, marca aí, vocês estão anotando, gente? Estão anotando? Quinto, qual que é o quinto pecado gravíssimo que tem levado milhares de pessoas à perdição? O quinto pecado está registrado em João 8:44. Porque o diabo é o pai da mentira, e quando mente, fala daquilo que é dele, porque desde o princípio ele mente, porque se desviou da verdade. João 8:44. Qual é o quinto pecado, pastor? Mentira. A mentira é um pecado terrível. Não existe mentirinha e mentirona. Não existe mentira santa, não existe mentira boa. Não existe mentira que traz benefício. Toda mentira é um pecado e todo pecado gera a morte. Tá, pastor, mas fulano de tal é mentiroso e não morreu. Mas a Bíblia, quando fala de morte, não está falando de morte física simplesmente. Quando a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, a Bíblia está dizendo morte espiritual. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Que dom gratuito é esse? A palavra dom quer dizer presente, mas o presente gratuito de Deus é o nome no livro da vida, a vida eterna. Então, a mentira, ela não existe escala. Não existe escala para mentira. A mentira sempre será um pecado diabólico na face da terra. Sempre será um pecado que nos afastará da presença de Deus e do seu eterno poder. Mentira. Escuta o que eu vou dizer para você. Nesse mundo que nós vivemos, um dos pecados mais buscado, mais venerado, mais amado pelas pessoas, um dos pecados mais, enaltecido pelas pessoas é a mentira. É a mentira. A mentira, ela é tão enaltecida que a sociedade separou um dia do ano em homenagem a ela. Em homenagem a ela. Dia 1º de abril não é o dia que os ímpios celebram a mentira? Dia 1º de abril não é o dia em que a sociedade celebra e enaltece a mentira? A mentira é um pecado gravíssimo. A mentira é uma arma de Satanás na face da terra para destruir as pessoas. E uma coisa eu vou te dizer, por mais que a pessoa seja um mentiroso e uma mentirosa, mesmo sendo mentiroso, a pessoa ela continua não gostando da mentira. Porque a mentira é o próprio Satanás na face da terra. Todo mentiroso, ele mente, mas ele não gosta que ninguém mente para ele. Toda mentirosa vive na mentira e conta mentira, mas não quer que ninguém conta mentira para ela. Olha quanta gente vivendo na mentira e não quer que ninguém mente para ele. Tem um monte de gente aí na mentira que não quer ouvir mentira dos outros. Eles vivem na mentira, mas eles querem ouvir verdades. Ama e pratica a mentira, mas são apaixonados em ouvir verdades. Você está entendendo? Fala uma verdade na cara de um mentiroso, ou melhor, conta uma mentira para o mentiroso para você ver a revolta que eles vão ficar. Ficam revoltados. Por quê? Porque a mentira é algo detestável. É um pecado gravíssimo. Até o mentiroso não gosta da mentira.
Até o mentiroso detesta a mentira. Mas por que pratica, pastor? Porque o pecado na boca é doce como mel, mas no ventre é mais amargo do que fel. E essa é a recompensa da mentira. A mentira é terrível. E vou dizer para você que está me acompanhando, todos nós, escute, custe o que custar, fale só a verdade. Você não precisa aumentar a verdade, porque uma verdade aumentada se transforma em mentira. Você não precisa diminuir a verdade, porque uma verdade diminuída se transforma também em mentira. Fale só a verdade. E nada mais, só a verdade. Obrigado, Keiki Abelinha. Que Deus te abençoe. Obrigado, viu? Que o Senhor te recompense. Obrigado pela semente do reino de Deus. Você conseguiu compreender? Não precisa aumentar a verdade, colorir a verdade. Se você aumentar e colorir a verdade, ela deixa de ser verdade e passa a ser mentira. E se você diminuir a verdade, economizando alguma coisinha ali, também se transforma em mentira. Então, fale só a verdade. Viva a verdade. Pratique só a verdade. E o resto é resto. Conseguiu entender? Vamos adiante. Sexto. Marca aí o sexto. Sexto pecado gravíssimo na Bíblia Sagrada. Qual é, pastor, o sexto pecado? Feitiçaria. É isso mesmo. Feitiçarias. A feitiçaria é um pecado tenebroso. Eu coloquei ele aqui como o sexto, mas a feitiçaria é um pecado que ele está ligado 100% a todos os pecados que eu citei antes e que eu vou citar depois. Como assim, pastor? Não existe feitiçaria sem idolatria. No meio da feitiçaria existe prostituição. No meio da feitiçaria existe a dúvida, e é por isso que muitos procuram, porque a pessoa duvida de Deus e quer resposta imediata, então corre atrás disso. No meio da feitiçaria existe o orgulho, porque a pessoa deixa de buscar o eterno, o verdadeiro Deus, para buscar esses espíritos que não podem fazer nada por ninguém. No meio da feitiçaria existe a mentira, porque a pessoa passa a acreditar que fazendo isso, fazendo aquilo, vai ter um bom resultado na sua vida. A feitiçaria é um pecado gravíssimo. Pastor, o que é feitiçaria? Feitiçaria é pedir auxílio aos demônios para realizar os intentos carnais do ser humano. Não entendi, vou repetir. Feitiçaria é pedir auxílio a demônios para realizar intentos carnais do ser humano. Então eu tenho os meus desejos carnais, minhas cobiças carnais. Eu tenho as minhas presunções, minhas vaidades carnais, os meus egoísmos. Então o que eu faço? Vou procurar um feiticeiro para fazer uma obra em meu favor, para que a minha cobiça, para que o meu desejo carnal venha se materializar. E aquele pela qual está lá me atendendo, então, possuído de demônio, diz, traz isso, que eu vou realizar o teu desejo. E eu, então, cheio de perversidade, levo, e aí, então, o mal começa a atuar a partir desse momento. O que é isso? Feitiçaria é nada mais, nada menos que pedir auxílio a demônios para realizar as minhas cobiças carnais. Quem não tem cobiça carnal, quem não tem egoísmo, quem não tem a maldade morando dentro dele e dentro dela, nunca vai procurar um feiticeiro para o auxiliar diante dos seus desejos mesquinhos. Quem procura feiticeiro, quem procura feiticeira, são pessoas que estão nada mais nada menos com os seus desejos mesquinhos latentes dentro do seu ser. Uma pessoa cheia de amor, cheia de bondade, uma pessoa cheia de compreensão, cheia de paz, cheia de Deus, ela vai atrás de feiticeiro? Olha o caso de Saul. Obrigado, Thaís Moraes, que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Obrigado pela semente no reino de Deus, em nome de Jesus, viu? Deus te abençoe. Você consegue compreender? Então, a feitiçaria é uma obra tenebrosa, tenebrosa, tenebrosa. Ah, pastor, fulano de tal lá foi no feiticeiro, e o feiticeiro fez um trabalho para ele e para ela ficar rica, para ele e para ela ficar milionário. Olha que mentira, olha que mentira.
Olha a vida de quem fez o trabalho, olha a vida do feiticeiro. Olha a casa de um feiticeiro. Olha a situação que um feiticeiro vive. E aí você avalia se ele tem essa moral de pedir para alguém gerar riqueza na vida de uma pessoa. Olha a casa de um feiticeiro. Ah, pastor, ele fez um pacto, o feiticeiro fez um trabalho para a pessoa ficar rica. Meu amigo, olha a vida que o feiticeiro vive. Olha a vida que o feiticeiro vive. Veja se feiticeiro tem família. Olha se feiticeiro tem família. Se tem filhos saudáveis, filhos amáveis, uma esposa do lado dele e eles andando em plena comunhão de mãos dadas em um shopping, indo até um restaurante bom da cidade para comer. Veja se você vai encontrar um feiticeiro fazendo isso. Mas lá, os espíritos da mentira prometem que vai dar tudo através da reza braba e do trabalho que ele vai fazer. Você consegue compreender? Obrigado, Lúcia Gonçalves, pela semente do reino de Deus. Que o Senhor te honre e te abençoe, viu? E te prospere em tudo, em nome de Jesus. Meu amigo, fazer o mal para os outros nunca gerou benefício na vida de ninguém. Mais cedo ou mais tarde, o mal que a pessoa fez ou volta para ele, para ela aqui em vida ou na eternidade. Essa é a grande realidade. Você consegue compreender? Deu para você entender? Olha aqui, ó. Vamos continuar. 7º pecado gravíssimo. Gente, mais uma vez eu te peço, deixa o seu like aí para nós rompermos esse algoritmo em nome do Senhor Jesus. Vamos lá, deixa o seu like. Vamos lá, tá subindo lentamente, né? Com quase 1 hora de live, tá subindo agora. Deixa Deus te usar. Vamos lá. Like para cima e compartilha aí, passa para todo mundo. Manda lá no Facebook também, que é muito importante. 7º, já estamos indo para os instantes finais para abrir para as perguntas e respostas. 7º, qual é o 7º pecado, pastor? Isso aqui é terrível, hein? Isso é terrível. Qual é o 7º pecado? Teimosia. Não entendi, vou repetir. Teimosia. Teimosia. A teimosia é um pecado gravíssimo. E como tem gente teimosa. Como tem gente teimosa. Como tem gente teimosa. Pastor, o que é a teimosia? Explica para mim a teimosia. Deixa eu começar te explicando a teimosia. Pela sua criança que você tem, pelo seu neto, ou pela criança que você foi. E aí você sabe o que é teimosia. O que é teimosia? Teimosia é eu bater de frente com a voz da autoridade. Teimosia é eu me rebelar contra a voz de autoridade. E como que eu me rebelo contra a voz de autoridade ao ponto disso ser um pecado? Tem muita gente teimosa. Deus está avisando na sua palavra, não faça isso, não ande por esse caminho, você vai se arrebentar. Você está teimando, você acha que sou eu que estou trabalhando em sua vida, porque você está pecando, está fazendo tudo errado e aparentemente está dando tudo certo. Para com isso. Para com isso. E a pessoa insiste na teimosia. Larga esse pecado, larga essa prática, larga essas amizades, larga isso, deixa de fazer isso. E a pessoa continua resistindo à voz da autoridade, até que essa teimosia gera o quê? Uma pancada espiritual que Deus permite acontecer, que aí a pessoa olha e diz, meu Deus, e agora, meu Deus? Tem misericórdia de mim, meu Deus. Por que o Senhor deixou isso acontecer? Teimosia. A teimosia é terrível. Só quem aqui teve ou tem um filho e uma filha teimosa pode compreender como isso ofende a Deus. Só quem aqui já foi um teimoso e uma teimosa para entender que esse pecado é gravíssimo. Alguém aqui que está me acompanhando já viveu esse, podemos dizer assim, essa eu não estou encontrando até a palavra para me citar, né? Essa desventura da vida de ter um filho ou uma filha teimosa. Alguém aqui já viveu com um marido teimoso, uma esposa teimosa? Já viveu? Um neto teimoso, uma neta teimosa? Você já viveu isso? Alguém aqui já viveu? Se viveu, escreva aí na linha do tempo. Sim, pastor, já. Sim. Olha quantas pessoas.
Então você está entendendo como que isso irrita a Deus. Se irrita nós que somos seres humanos, imagina Deus. Imagina o Todo-Poderoso que deixou a sua palavra para todos nós. A teimosia, sabe? E a pessoa está vendo, ela sabe, ele sabe, a pessoa sabe que aquilo ali vai trazer dores, vai trazer transtorno, vai trazer coisas tenebrosas para a vida dele e para a vida dela. Mas a pessoa insiste na teimosia. Insiste. E sabe uma das áreas que as pessoas são mais teimosas nos dias em que nós vivemos? Na vida sentimental. Uma das áreas que as pessoas praticam as maiores teimosias é na vida sentimental. Deus está avisando, Deus está dando sinais, né? Mostrando, ei, psiu, não é por aí, hein? Cuidado, você vai sofrer, você vai quebrar a cara, você vai se arrebentar. Olha, não vai por aí. Ai, Deus, mas eu estou sentindo no meu coração. Meu coração está mandando, meu coração está dizendo, eu estou sentindo. Cuidado com essa teimosia, para. Ai, Deus, mas é o que eu quero para mim, Deus. Por que o Senhor não me dá? Só eu que não posso, só eu que não mereço. Todo mundo tem, só eu que não tenho. E Deus está dizendo, para com essa teimosia. E a pessoa vai insistindo, aí Deus diz, então vai. E ela vai e se arrebenta. E ele vai e se arrebenta. E depois, pastor? Depois volta só os frangalhos. Depois volta todo esfarrapado e chega, ai, ora por mim, ó Deus, misericórdia, mas e essa teimosia? Para que essa insistência? É que o meu coração mandou, quando eu sinto no coração, eu vou porque... Vai pelo teu coração, vai dando ouvido ao teu coração teimoso. Teu coração é feito de teimosia, meu coração é feito de teimosia, o coração humano é feito de teimosia. De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procede as fontes da vida. Ou seja, cuidado. Eu estou sentindo no meu coração. Deus falou no meu coração. Teu coração é teimoso. Não foi Deus que falou no teu coração. Se tem uma certeza que você pode carregar para sempre na sua vida, é que Deus não falou com o teu coração. Deus não fala com o coração teimoso. Deus fala na mente e avisa a mente dizendo, para de ceder aos sentimentos do coração. Ai, mas eu estou sentindo. Para de ceder aos sentimentos do coração. E a pessoa continua e continua. E de repente, como diz o ditado, vem a locomotiva desgovernada de frente e arrebenta com ele e com ela. Aí até para se levantar na vida, só Deus para ter compaixão. Para com essa teimosia. A teimosia está dentro do coração do ser humano e é um pecado gravíssimo. Para com essa teimosia na vida sentimental. Para com essa teimosia, você está entendendo? Fazendo essas coisinhas escondido, achando que ninguém vai saber, que ninguém vai descobrir. Para com essa teimosia. Deus já avisou, já teve sonhos, né? Aqueles sonhos estranhos que a pessoa acorda e diz, meu Deus, o que é isso, será? Aí na hora vem a voz da interpretação dizendo, esse sonho é para você parar de fazer isso. Não. Eu sei que é o mal lutando comigo e eu vou continuar porque eu estou sentindo no meu coração. Para com essa teimosia. A teimosia é um pecado gravíssimo. Você pode ter certeza do que eu estou te dizendo, como existe um Deus assentado num alto e sublime trono. No paraíso de descanso não tem um teimoso. Não. Pode ter ex-teimosos, mas nenhum teimoso herdou a eternidade com Deus. Agora, a perdição é o lugar dos teimosos. É o lugar dos teimosos. Avalia isso, porque às vezes nós insistimos na teimosia e achamos que estamos sendo certo porque um dia nós levantamos a mão e aceitamos a Jesus, quando na realidade estamos sendo teimosos. Deus trabalhando e nós na teimosia. Teimosia é um pecado gravíssimo. Vamos para cima, vamos embora. Vamos lá, olha outro aqui, ó. Olha outro pecado terrível. 8º, marca aí. 8º, anote aí que esse aqui é a bênção de Deus. Marque esse. 8º pecado. Qual é o 8º pecado, pastor?
traição. Vou repetir. Traição. A traição é um pecado, meu Deus do céu, sem precedentes. A traição é uma praga, é uma noide que é manifesto pelo ser humano, que isso vai de geração em geração demolindo tudo que vem pela frente. Pastor, o que é traição? Traição, todo mundo sabe o que é traição. E a traição envolve muito mais do que um relacionamento sentimental. A traição envolve eu e você. Eu e você nos entregarmos à falsidade. A traição, a essência da traição é a falsidade e o fingimento. Não existe traição sem falsidade e sem fingimento. Todo traidor é falso e fingido. E essas duas bases, a falsidade e o fingimento, que são as duas bases, ela gera a traição. Na vida sentimental, na amizade, na fé. Esses pecados que eu estou citando para vocês aqui, é uma escala. O primeiro, né? Do primeiro até o sétimo, precisa dos 7 para praticar uma traição. E aí, pastor? A feitiçaria, que é o 6º, precisa de todos os anteriores para praticar a feitiçaria. E assim sucessivamente. Todos, um depende do outro para que a prática venha a ser manifesta. Cuidado, a traição é uma coisa terrível. Pastor, como assim? Me explica, dá um exemplo de traição. Às vezes nós olhamos para a traição só no relacionamento sentimental. Olhamos para a traição só, né, nas amizades, isso e aquilo. Mas existe uma traição que é a traição espiritual. Que muitas das vezes a pessoa trai a Deus. Ela trai a Deus pelos seus interesses. Ela trai a palavra do Senhor por causa de interesses pessoais, por causa de muitas coisas. E eu vou dizer algo aqui importante para você. Tem pessoas que estão traindo a Deus pelo dinheiro, traindo a Deus pela fama, traindo a Deus pelo status, traindo a Deus, sabe, pelo glamour. Olha quanta gente aí, ó, que outrora estava cantando louvores e hoje abandonou os louvores e estão aí cantando para o secular, vivendo para o mundão. Por quê, pastor? Traíram a Deus por causa do dinheiro. Outros traíram a Deus e deixaram Deus de lado por causa de uma vida sentimental. Traíram a Deus. Estava firme com Deus. De repente, viram as costas para Deus por causa de uma vida sentimental. E por causa de tantas coisas. Cuidado que a traição é um pecado gravíssimo. Gravíssimo, gravíssimo. Deus abençoe, pastor Luciano, lá em Campinas. Um abraço, guerreirão. Que o Senhor te abençoe sempre, viu? Estamos juntos na mesma fé. Cuidado com a traição. Traição é um pecado gravíssimo. Vamos continuar aqui. Vou falar mais 2 e já vou abrir espaço para as perguntas. Nono pecado grave dentre os 10 mais pecados. Dentre os 10 maiores pecados. E falando em traição, só quem já viveu sabe o estrago que esse pecado causa na vida de quem foi traído. Só quem já viveu os efeitos de uma traição sabe a dor que essa praga causa na vida de uma pessoa. É noites mal dormidas, é pratos de comida empurrado porque o apetite foi embora, é uma dor que não quer passar, que parece que abrir uma cratera dentro da pessoa, e algo semelhante, que só quem foi traído sabe explicar o que eu estou dizendo. Qual é o 9º pecado gravíssimo, pastor? Marque esse daí, que isso aqui também é forte. Qual que é? Murmuração e maledicência. Não entendi, vou repetir. Murmuração e maledicência. Murmuração e maledicência. Qual a diferença da murmuração para a maledicência? A murmuração, eu pratico ela contra Deus. Eu não murmuro contra pessoas. A murmuração é um pecado dirigido exclusivamente à pessoa de Deus. O que é a murmuração?
é eu reclamar baixinho a respeito de Deus. É eu reclamar entre os dentes, de canto de boca, muitas das vezes, contra Deus. Meu Deus do céu, está demorando, hein? Meu Deus, está demorando demais. Não aguento mais isso. Meu Deus do céu. Que prova que eu estou passando. Acho que Deus esqueceu de mim. Eu não aguento mais. Bem baixinho. Quando a pessoa começa a falar baixinho, a resmungar baixinho, ela está murmurando contra Deus. Pastor, e quando a pessoa resmunga baixinho, falando mal da vida dos outros, xingando uma pessoa, isso e aquilo, ela não está murmurando, ela está praticando uma maledicência. A murmuração é contra Deus e a maledicência é contra o ser humano. Então, quando alguém fala, reclama, xinga e resmunga entre os dentes contra outro ser humano, ele está sendo um maldizente. E a Bíblia diz que os maldizentes não herdarão o reino dos céus. E a murmuração? A murmuração é o que os filhos de Israel fizeram contra Deus naquele deserto. Eles entravam em suas tendas e murmuravam contra Deus. Eles entravam em suas tendas e murmuravam contra tudo que estava enfrentando naquele momento, naquele deserto em direção à terra de Canaã. A murmuração é uma trevas. Trevas. Separe esses dois detalhes: murmuração e maledicência. Murmuração, ela está, mais uma vez eu repito, ligada a eu me queixar no tocante à pessoa de Deus. E maledicência, pastor? Maledicência é eu me queixar das pessoas, resmungar sobre as pessoas. Eu não aguento mais. Esse patrão meu aqui, só Deus para ter misericórdia. Não aguento mais. Do jeito que vai, eu vou estourar, eu vou partir para cima dele, vou partir para cima dela. Eu não aguento mais esse meu empregado. Do jeito que vai, eu vou acabar fazendo uma loucura. Isso é maledicência. Porque eu estou me dirigindo e me referindo a outro ser humano. E esse pecado é grave. E isso tem impedido muitas bênçãos. Pastor, mas murmuração é um pecado grave, meu amigo? Deus permitiu o anjo da morte descer no deserto e acabar com milhares de pessoas por causa da murmuração. Milhares de pessoas morreram a caminho da terra prometida por causa da murmuração. Miriam ficou leprosa, Arão e eles ficaram leprosos. Por quê? Por causa da maledicência contra Moisés. A maledicência é uma trevas. Cuidado com a murmuração, cuidado com a maledicência. Você está conseguindo compreender? Deu para entender? O que mais, pastor? Vamos lá, deixa eu falar o 10º aqui que eu vou abrir para vocês fazer pergunta. Deixa a pergunta, tá? Deixa a pergunta deixa a pergunta aí que nós vamos já responder a todos. Qual é o 10º pecado gravíssimo, pastor? 10º pecado gravíssimo. Deixa eu pedir aqui, deixa eu dar uma olhada aqui como que tá. Olha, gente, o like tá baixo. Você que chegou depois, que ainda não deixou o seu like, deixa o seu like aí. Deixa o seu like. Em nome de Jesus, deixa o seu like e vamos romper esse algoritmo. 10º pecado. Qual é o 10º, pastor? Blasfêmia contra o Espírito Santo. Vou repetir. Blasfemar contra o Espírito Santo. O que é blasfemar contra o Espírito Santo? Eu já trouxe uma explicação aqui em uma live de perguntas e respostas, mas eu vou dizer para você a respeito da blasfêmia contra o Espírito Santo. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Entenda bem. A blasfêmia contra o Espírito Santo não é uma pessoa se dirigir falando de uma denominação, falando de uma instituição, falando contra um pregador, falando contra um cantor. Quando eu faço isso, eu acabei de explicar no item 9. Quando eu falo de um pregador, quando eu falo de um cantor, quando eu falo de uma pessoa que, enfim, que está aí nessa vida em eminência, quando eu falo contra uma pessoa, eu gostaria até que vocês escrevessem aqui, se você entendeu o 9º tópico. Quando eu falo contra o meu próximo, eu estou praticando o quê? Quando eu falo contra o meu próximo, o que é que eu estou praticando quando eu falo contra o meu semelhante?
quando eu falo contra aquele que se alimenta de vegetais como eu estou praticando qual pecado quando eu falo contra essa pessoa? Vamos ver se você entendeu aí. Vamos ver. Alguém escreveu aí já? Deixa eu ver. Não apareceu. Ah, apareceu aqui, a Edileuza. A maledicência. Exatamente. Agora começou a aparecer. A maledicência. A maledicência. Quando eu falo contra uma pessoa, eu estou praticando a maledicência. Quando eu falo contra Deus, eu estou praticando a murmuração. E quando então, pastor, que uma pessoa blasfema contra o Espírito Santo? A blasfêmia contra o Espírito Santo precisa ser entendido, porque foi pregado por muitos e muitos anos, por pregadores, que dentro do seu egocentrismo, afirmava: quem falar contra as revelações que eu estou entregando, dizendo que não é de Deus, está blasfemando contra o Espírito Santo. Quem falar dos meus arrebatamentos até o inferno, está blasfemando do Espírito Santo. Quem falar contra a revelação que eu tive de 50 pessoas aqui para dar uma oferta de R$100, está blasfemando do Espírito Santo. Quem falar contra a visão que Deus me deu, que tem aqui 5 pessoas que precisa colocar a chave do carro aqui dentro do gasofilácio porque Deus está mandando, quem falar está pecando contra Deus. E aí, essa teoria foi aumentando, ao ponto que as pessoas entendem que você, a Bíblia diz, examinai, julgai se o Espírito é de Deus. Eu não posso engolir tudo que é falado em nome de Deus. Eu não posso comer tudo que as pessoas estão dizendo em nome de Deus. Ah, está falando em nome de Deus? Então eu vou ficar quietinho, eu não vou avaliar para mim não blasfemar contra o Espírito Santo. Isso não é blasfêmia. Isso é inteligência espiritual e autoridade que Jesus deu para a igreja, que há de julgar até os anjos. O que é então a blasfêmia? Blasfêmia contra o Espírito Santo é eu simplesmente virar as costas para o sacrifício perfeito que Jesus fez na cruz do Calvário. Quando eu rejeito o sacrifício perfeito que Jesus fez, eu estou blasfemando contra o Espírito Santo. Pastor, mas o que tem a ver? Por que eu estou blasfemando contra o Espírito Santo se eu estou rejeitando o sacrifício de Jesus? Porque a dispensação que nós estamos vivendo é a dispensação do Espírito Santo. Jesus não está, a pessoa dele não está entre nós. A pessoa dele está sentada à direita do Pai. E ele está aqui na terra representado pelo Espírito Santo. Então, quando eu rejeito o sacrifício de Jesus, eu estou automaticamente blasfemando e dizendo que eu não quero nada com a salvação e com esse Espírito Santo que veio voluntariamente para estar conosco até o arrebatamento da igreja. Então, blasfêmia contra o Espírito Santo é eu virar as costas para o sacrifício da cruz. É eu virar as costas para a tumba vazia. Tá, pastor? Então me explica. Deixa eu te explicar aqui. Já falei uma vez e vou falar novamente. Tem até uma irmã que diz, pastor, não fala isso. Você já pensou que o senhor está falando? O senhor não imagina que o senhor está lançando uma alma na perdição? Escuta, não existe pecado que ele não perdoa. Porém, se eu continuar vivendo de costas viradas para o sacrifício, eu não vou ter perdão aqui e nem na eternidade. Pastor, e se a pessoa se voltar para Deus e se arrepender dos pecados e assumir? Não, tu és o meu Senhor, teu sacrifício foi perfeito, a minha alma é tua, a tumba que tu deixou vazia foi a obra mais gloriosa de Deus entre os homens. Quando eu assumo isso, então todo o mal é anulado e os meus pecados, que eram vermelho como a escarlate, se torna mais branco do que a alva neve. Porque essa é a missão do Evangelho. Então, o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Blasfêmia contra o Espírito Santo é você virar as costas para o sacrifício de Jesus. E você, claro, aqui, direto e objetivo. Você está desviado do Evangelho? Tô, pastor. Você está vivendo em blasfêmia. Se você morrer desviado, não vai ter perdão aqui e nem na eternidade. É isso. Você desviou do Evangelho, você virou as costas para o sacrifício. Pastor, misericórdia, não fala isso. Você quer que eu fale o quê? Que você desviou do Evangelho, se afastou de Jesus Cristo e que você está vivendo voltado para o sacrifício perfeito? Claro que não.
Você virou as costas para o sacrifício e ficou de frente com os prazeres do mundo. Você virou as costas para o sacrifício perfeito e está olhando agora para onde? Para os prazeres do mundo, para a vida terrena, para as coisas perecíveis, para as coisas que não levam a nada. E se você continuar assim, não vai ter perdão nem aqui e nem na eternidade. Nem aqui e nem na eternidade. Pastor, deixa eu ver aqui. Desviar é não frequentar uma igreja? Não. Desviar é você abandonar a obediência à palavra de Deus e a renúncia da sua própria vontade para fazer a sua vontade sem obedecer à palavra de Deus. Isso é estar desviado. E por sinal, tem muitos fazendo isso dentro dos templos. Vivendo isso dentro dos templos. O quê? Desobedecendo a palavra de Deus e fazendo a própria vontade. Não vivendo em gratidão a Deus pelo sacrifício perfeito que Jesus fez. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Blasfêmia contra o Espírito Santo não é uma pessoa se dirigir contra uma denominação evangélica. Blasfêmia contra o Espírito Santo não é uma pessoa se dirigir, contra um cantor. Isso é maledicência. Blasfêmia é eu virar as costas para o sacrifício perfeito. Blasfêmia é eu saber que Jesus morreu por mim e mesmo assim eu insistir em viver desviado do Evangelho. Blasfêmia contra o Espírito Santo é eu saber que Jesus morreu por mim na cruz do Calvário e eu continuar dando ouvido à doutrina de demônios, dando ouvido a muitas coisas que não me levam a nada. O alvo, o foco é o sacrifício da cruz, é a tumba que ficou vazia. Obrigado, Beth Dolon, obrigado pela semente no reino de Deus, que o Senhor te prospere e te abençoe em tudo, em nome de Jesus, tá bom? Muito obrigado. Você é presente de Deus em nossas lives sempre, como todos que aqui estão. Você conseguiu compreender o que eu estou dizendo? Então, a blasfêmia, ela vai muito mais além do que aquilo que as pessoas dizem. Você está entendendo? A blasfêmia vai muito mais além do que aquilo que as pessoas avaliam. Se blasfêmia está ligada a alguém que falou mal de alguém que estava entregando as supostas revelações, então ninguém aqui tem eternidade. Porque quantos que estão aqui, eu volto a repetir, quantos que estão aqui que se dirigiu, e falou, por exemplo, de Edir Macedo? Quantos que estão aqui que diz que os milagres que Edir Macedo, que os pastores dele lá realizam, é tudo comprado com dinheiro? Quantos que diz aí que Valdemiro lá com seu chapéu é mais um enganador, isso e aquilo? Se blasfêmia contra o Espírito Santo é se dirigir contra outro ser humano, então o Brasil está perdido. Quantos que falaram, esse Agenor Duque, Deus me livre, isso é um herege, isso é um falso profeta, isso é um enganador, isso é um homem maligno. E aí, meu amigo? Então, e aí, como que fica? Você se dirigiu falando de uma pessoa. Pastor, mas não é bem assim. Se dirigiu. E se o que eles estão fazendo é realmente a essência de Deus? E se realmente o que eles estão fazendo, independente das suas ações, tem agradado a Deus? Como que fica? Então, blasfêmia contra o Espírito Santo não é se dirigir contra alguém dizendo que aquilo que a pessoa está fazendo não tem nada a ver com as coisas de Deus. Blasfêmia é não reconhecer o sacrifício perfeito na cruz do Calvário. Blasfêmia contra o Espírito Santo é não reconhecer a tumba que ele deixou vazia ao terceiro dia. Isso é blasfêmia. E quem morrer de costas viradas para essa atitude gloriosa, está perdido, tanto aqui como na eternidade. Tá, pastor, e o que eu faço? Volta para Jesus. Volta para Jesus. Volta para Jesus enquanto é tempo. Porque se você voltar para Jesus hoje, todo o pecado é perdoado, o nome é escrito no livro da vida e coisas grandes acontecem. Você consegue compreender? Volte para Jesus. Amém? Deu para entender? Deu para entender? Olha aqui o que a Karina está dizendo, eu não concordo com a igreja tal. Então você está blasfemando, Karina? Você está blasfemando? E se a obra que eles estão fazendo é do Espírito Santo? Pastor, não é não. Quem garante? Que garantia que você tem que não é? Que garantia que eu tenho que não é? Porque eles fazem isso, fazem aquilo. E daí? E daí? Você está entendendo? E daí? Então, pensa e avalie. Blasfêmia
contra o Espírito Santo não está ligado a um pregador ou uma pregadora, a uma denominação. Blasfêmia contra o Espírito Santo está ligada em não reconhecer o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário e a tumba que ele deixou vazia ao terceiro dia. Deu para entender? Você conseguiu entender? Aqui eles não ensinam assim, pastor. Pois é aí que está. Eles ensinam o quê? Que blasfêmia contra o Espírito Santo é se dirigir contra o pregador que está no altar entregando a profecia. Olha, cuidado para não blasfemar do Espírito Santo, atribuindo a profecia de Deus ao diabo. Cuidado para você não perder a salvação. Para, meu amigo, para. Nessa barbada, nesse lero-lero, tem muita gente aí acreditando em demônios. Nessa historinha fiada, tem muita gente aí acreditando nos falsos arrebatamentos. Todo dia ela é arrebatada ao inferno e ao céu. Toda semana está sendo arrebatada essa barbada toda. Mas por quê? As pessoas não conseguem entender que blasfêmia contra o Espírito Santo não é você avaliar essa mentiraiada e essa sacanagem dessa gente. Blasfêmia contra o Espírito Santo é virar as costas para o sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Blasfêmia contra o Espírito Santo é virar as costas para a tumba que ele deixou vazia. Tá certo? Deus abençoe a todos. Abra sua mão. Que o eterno Deus te abençoe e te guarde. Que ele faça o seu rosto resplandecer sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a mais perfeita paz, tanto hoje, amanhã e eternamente. Em o nome de Jesus. E você que crê e concorda, diga amém. E graças a Deus. Que Deus te guarde e eu vou estar contando com a sua contribuição. Está aí o número da conta, está o número do CNPJ, está o número do CPF, está o nosso WhatsApp para você estar contribuindo, adotando uma criança e o nome do Senhor sendo glorificado, tá bom? Deus abençoe a todos. O like deu muito baixo hoje, as visualizações também. E você que ainda não deixou o like, você que ainda não nos ajudou, nos ajude, né, contribuindo com o compartilhamento e com certeza o Senhor estará abençoando. Obrigado a todos os moderadores e moderadoras, obrigado aos novos inscritos do canal, obrigado a todos vocês, obrigado a todos. Um abraço, Deus abençoe e até amanhã, em nome de Jesus.